36 minutos. A gente segue aqui na programação da Rádio Bandeirantes nesse sábado, dia 21 de junho de 2025, atualizando as notícias, não é? Infelizmente, notícias tristes que a gente tem aqui para dar, para compartilhar com a nossa audiência, não é? A gente está acompanhando uma situação aí, um balão que pegou fogo durante um passeio, né? Aquele balão que transporta turistas, né? Naquelas paisagens maravilhosas, mas que infelizmente pegou fogo, né? Uma bola de fogo no céu de Santa Catarina, na cidade de Praia Grande. E a gente está acompanhando ali os números, né? Porque pelo menos a informação que chega agora é de 8 mortos, né? A Ana Paula Rodrigues está aqui também, a gente vai repercutir. Quais são as informações de momento, hein, Ana? Bom dia. Oi, Danilo, bom dia ouvinte da Rádio Bandeirantes. Até agora a gente tem a confirmação de que esse balão que caiu em Praia Grande, no sul de Santa Catarina, transportava 21 pessoas e dessas 21 pessoas, 8 mortes estão confirmadas. A reportagem do Grupo Bandeirantes está posicionada para trazer mais informações também sobre essas vítimas. A principal preocupação que a gente tem agora é com isso. A Laura Tedesco, repórter, está com a gente para trazer essa atualização a respeito do acidente. Oi, Laura, bom dia. Oi, Ana, bom dia a todos que nos acompanham. O governo de Santa Catarina informou há pouco que não há mais desaparecidos pela queda desse balão de ar quente em Praia Grande, no sul de Santa Catarina, na manhã deste sábado. Eles foram acionados para atender essa ocorrência por volta das 9h10 da manhã. 8 pessoas morreram na queda, como tu falavas, outras 13 foram resgatadas com vida e foram encaminhadas a hospitais da região. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave transportava 21 pessoas, incluindo o piloto. O balão caiu nas proximidades de um posto de saúde. Até o momento, não se tem confirmação de vítimas no solo. O governador Jorginho Mello afirmou que as equipes seguem prestando todo o apoio necessário às famílias e que o governo de Santa Catarina está mobilizado para garantir atendimento e assistência nesse momento. Em nota, a Prefeitura de Praia Grande também manifestou solidariedade às famílias das vítimas e informou que mobilizou equipes municipais para prestar apoio e colaborar com as investigações. Praia Grande é conhecida como a capital dos cânions, fica na divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Os voos de balão sobre os cânions estão entre as principais atrações turísticas da região, Ana. A Laura Tedesco, né, Ana? Isso. Direto de Porto Alegre, aqui ao vivo, acompanhando então essa tragédia, essa região, né, Laura? A Laura pode falar melhor pra gente, mas é conhecida, né, como a Capadócia brasileira, pelas imagens de tirar o fôlego, e é uma atração conhecida dos turistas, né, que fazem uso aí dos balões, do balonismo, para justamente ter essa visão, mas infelizmente nesse sábado, com essa notícia triste, com essa tragédia, mas é muito comum por aí na região, não, Laura? A região de Praia Grande, como tu falavas, é justamente é muito comum a questão dos cânions e do balonismo propriamente. Um levantamento que está se circulando também é de que eram cerca de 15 mil voos de balão por ano registrados apenas no município de Praia Grande. Nos últimos anos, apenas 4 acidentes com balões haviam ocorrido no município. Então, um número bastante pequeno em relação à média de voos que eram feitos, e havia um número muito grande de turistas também, principalmente aproveitando esse feriadão. Agora a gente vê também os impactos no turismo, essa divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, uma região bastante turística por conta dos cânions e propícia para esse tipo de passeio. Bom, então um tipo de passeio que é comum nessa região, onde existem muitas empresas que prestam esse tipo de serviço e que infelizmente hoje acabou com esse acidente que a gente está relatando e que tem imagens muito impressionantes que já estão rodando as redes sociais, inclusive. A gente tem as imagens aqui na nossa live da Rádio Bandeirantes mostrando esse balão em chamas ainda no céu, e aí chegando ali ao chão. E quando você fala que não há vítimas em solo, ô Laura, pessoas que foram atingidas pelo balão, que você quer dizer, né? Todas as vítimas que a gente tem agora eram pessoas que estavam dentro do cesto sendo transportadas, é isso? Exatamente, Ana. Inicialmente, os bombeiros informaram que os destroços desse balão havia caído perto de um posto de saúde. Então, havia uma preocupação muito grande se o posto havia sido atingido, se haviam pessoas nesse entorno que haviam sido atingidas pelos destroços no solo. Mas a gente recebeu algumas imagens também do Corpo de Bombeiros. Caiu em uma região de mata, então um pouco mais afastado da cidade. É próximo, sim, de um posto de saúde, mas não chegou a afetar diretamente a estrutura dessa instituição de saúde. Ainda não se tem confirmação, portanto, se alguma pessoa no solo que estava foi atingida pela estrutura.
Ô Laura, a gente acompanhou essa semana, não é, um acidente no interior de São Paulo, uma mulher que morreu, né, Juliana Alves Prado Pereira, de 27 anos, estava com o marido, não é? E ali foi um pouso turbulento, né? Algumas pessoas pularam ali do cesto. Existe algum histórico de acidentes aí na região, né? Em Santa Catarina, nessa região conhecida como Capadócia brasileira, né? Que é Praia Grande. Existe algum histórico de acidentes? Como eu mencionava mais cedo também em relação ao número de voos, a gente tem poucos acidentes registrados, mas em 2023, ao menos 2 envolvendo balões de ar quente foram registrados em Praia Grande. Na época, pelo menos 12 pessoas ficaram feridas, mas não houve mortes na ocasião. Então, em relação ao número de passeios, o pessoal tem destacado muito que são passeios seguros, mas que podem, claro, estar sujeitos a esse tipo de situação. Claro, é isso. Laura Tedesco, obrigada, viu, pela sua participação. Qualquer novidade a gente volta a se falar. Muito obrigada, pessoal. Bom programa. Vamos seguir por aqui agora, Danilo Gobato, com o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Está com a gente na linha o capitão Ian Trisca, que é do Centro de Comunicação dos Bombeiros do Estado de Santa Catarina. Capitão, obrigada por conversar com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Um bom dia para o senhor. Bom dia a todos da Rádio Bandeirantes, todos que nos escutam. Bom, vamos lá. O que a gente sabe até agora em relação a esse acidente, né? O que a gente vê é que o balão pegou fogo, o que fez ele perder a altitude, obviamente, e cair. A gente tem mais alguma informação em relação ao que pode ter causado esse incêndio? Bom dia, não. As causas vão ser apuradas ainda, né? Vão ser verificadas. Muito provavelmente vai ser feita uma perícia no balão pela autoridade competente, mas aqui no Corpo de Bombeiros Militar a gente focou muito nas buscas e os resgates das vítimas, né? A gente de imediato, desde de manhã, quando tivemos esse incidente, nós temos quartéis do Corpo de Bombeiros Militar na região, é uma região muito turística mesmo no nosso estado, que tem vistas muito bonitas, o balonismo é uma atividade muito comum na região, e nós tivemos ali essa tragédia, esse incidente hoje, em que 21 pessoas estavam nesse cesto de balão. E nós inicialmente tínhamos muitas informações desencontradas, né? Provavelmente chegaram para vocês também informações desencontradas, o que é comum num incidente dessa natureza, mas a gente tem hoje números oficiais de 21 pessoas que estavam num cesto de balão, que o balão acabou tendo um problema e caiu, das quais 8, infelizmente, vieram a óbito e 13 foram resgatadas com vidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e já estão sendo atendidas em hospitais diversos na região, né? A gente conseguiu espalhar, na verdade, dividir os atendimentos por hospitais referências no estado de Santa Catarina. Então, algumas estão na região sul do estado, outras na região da capital, outras na região da Serra Catarinense, todos em hospitais referências conforme a necessidade do seu atendimento médico. Essas vítimas que estão feridas, a gente tem mais algum detalhamento sobre o estado de saúde delas, capitão? Se há pessoas em estado grave, por exemplo, torço para que não, mas a gente tem esse detalhamento? Foi um incidente muito importante, né, que aconteceu. A gente não tem detalhes médicos ainda dos detalhes das vítimas, né? São vítimas que estão sim em estado grave, mas a gente não tem detalhes se estão nesse momento correndo risco de vida ou não. Assim que nós tivermos, nós vamos entrar em contato com as famílias inicialmente para informar. Nós temos necessidade que as famílias tenham contato conosco para saber de onde, quais hospitais que as vítimas estão. Nós estamos alinhando isso junto à nossa regulação médica para que as famílias possam visitar também, porque nós temos gente de outros estados também que vem passar feriados conosco, né? Então, preocupado com seus familiares. Então, nesse momento, a gente não tem esse detalhe médico, mas sabemos que foi um acidente importante, a gente está acompanhando e torce para que eles se recuperem prontamente, né, desse acidente. Capitão, aqui é o Danilo Gobato, bom dia, obrigado aqui pela atenção com a Rádio Bandeirantes, não é? Nós tivemos no intervalo aí de uma semana e meia, 2 episódios, né, envolvendo acidentes aí com balão, um no interior de São Paulo, que eu falava há pouco aqui com a nossa repórter, com uma morte, não é, da Juliana Alves Prado Pereira de 27 anos, e agora essa situação dramática, né, as imagens que chegam aqui pra gente são impressionantes. Nesse caso agora de Santa Catarina, o que a gente viu pelas imagens, pelos vídeos, é uma bola de fogo mesmo no céu, né? Então, talvez não tenha sido essas mortes não pelo impacto no solo, né? Mas justamente por essa explosão, por esse fogo que tomou conta ali do cesto e desse balão de ar quente, não? Nós tivemos vítimas que foram encaminhadas para hospitais referências em queimaduras. Nós tivemos vítimas polifraturadas, né? Então, o trauma é diferente com certeza em cada vítima. Esperamos que todos recuperem prontamente.
e a corporação não mediu esforços para rapidamente, né, e com a celeridade necessária, prestar o atendimento devido. Foram mais de 20 bombeiros militares e comunitários envolvidos. A gente teve a nossa aeronave também, a Cão 01, foi imediatamente ao local, fez diversos voos para hospitais da região, diversas ambulâncias do bombeiro foram à região, ambulâncias do SAMU também, junto com o governo militar, foram à região, tanto básicas quanto avançadas, com médico no local. Então, o Estado de Santa Catarina, através das suas forças de segurança, que não faltou esforços, né, para que essas vítimas pudessem sair da melhor maneira possível desse incidente ocorrido. Por falar nesses esforços, capitão, a gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o capitão Ian Trisca, coordenador do Centro de Comunicação Social dos Bombeiros de Santa Catarina. Eu não sei se cabe à corporação aí no estado de Santa Catarina, qual é a legislação de vocês em relação a isso, mas sobre a fiscalização desse serviço. O senhor tem alguma informação de como que funciona, se esse setor tem algum tipo de acompanhamento por parte dos bombeiros, do governo do estado? Não, atualmente esse não é fiscalizado pelo Corpo de Bombeiros Militar, mas a gente tem estudos em andamento, né, para verificar qual tipo de fiscalização de fato se realizar, orientação, normativas técnicas. Há estudos em andamento, mas ela não é realizada pela corporação ainda. Incidentes dessa natureza a gente sabe que não são frequentes, né, graças a Deus, é uma atividade que é muito realizada, mas não são incidentes frequentes, mas infelizmente com uma tragédia dessa, com certeza as atenções vão ser voltadas a isso também, para que a gente não meça esforço para que isso nunca mais aconteça, né? Bom, deixa eu agradecer aqui ao capitão Ian Trisca, coordenador do Centro de Comunicação Social dos Bombeiros de Santa Catarina. Obrigada pelo seu tempo com a gente e bom trabalho, que eu sei que os senhores têm muito trabalho ainda ao longo desse sábado. Obrigado, bom dia a todos e vamos torcer para que as vítimas que estão se recuperando nos hospitais possam se restabelecer prontamente, né? O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina está à disposição de todo mundo, sempre através do telefone 193 em Santa Catarina. É isso. Obrigada, capitão. E é isso que a gente torce também, né, Danilo, para que as vítimas internadas se recuperem o quanto antes. O capitão falou aqui do número de pessoas nesse cesto do balão, né, incluindo o piloto, 21 pessoas no total, então 20 passageiros, um piloto, 8 pessoas morreram, 13 foram resgatadas com ferimentos. O grau de gravidade dessas vítimas ainda não foi detalhado pelo governo do estado de Santa Catarina, mas foi como o capitão falou. Tem pessoas com múltiplas fraturas, pessoas com queimaduras, que estão sendo ou já foram levadas para hospitais da região de Praia Grande, em Santa Catarina. Agora há pouco o governador do estado falou, né, Danilo Gobato? Exatamente, a gente tem aqui a fala do governador, o Jorginho Melo, vamos ouvir. Minha solidariedade à cidade de Praia Grande. Acabei de falar com o prefeito Fanica sobre a tragédia que aconteceu com um balão. Eu pedi que a saúde, o bombeiro, toda a nossa estrutura do estado pudesse se dirigir para lá, e foi o próprio secretário Diogo, para que a gente consiga fazer o máximo do máximo possível para resgatar, para socorrer, para levar para o hospital, para dar conforto às famílias. É o que nós podemos fazer nesse momento. Estamos de luto, uma tragédia que aconteceu, vamos verificar os desdobramentos, o que aconteceu, por que aconteceu. Mas o importante agora é a estrutura do Estado ajudar fazer o possível. Já foram imediatamente assim que saiu a primeira notícia, para que a gente pudesse ir ao encontro das pessoas, das famílias, para poder ajudar e salvar. A gente ouviu então, essa é a sonora fala do governador, o Jorginho Melo, lamentando, claro, né, esse acidente na cidade de Praia Grande, extremo sul de Santa Catarina, né, não confundir Praia Grande aqui com São Paulo, estamos falando de um acidente na cidade de Praia Grande, extremo sul de Santa Catarina. As imagens são impressionantes desta queda de balão, que na verdade pegou fogo, né, uma bola de fogo nos céus, pelo menos 22 pessoas estavam a bordo, então o governador Jorginho Melo já repercutindo e
também mandando as equipes para o local, né, Ana? Exatamente. A gente tem também aqui o comunicado da Prefeitura da cidade de Praia Grande, em Santa Catarina, manifestando solidariedade às vítimas das famílias. A Prefeitura da cidade está informando também que mobilizou equipes municipais para prestar apoio, colaborar com as investigações. E a Prefeitura reforça algo que a nossa reportagem já vinha falando aqui sobre as características, né, da cidade de Praia Grande, na divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Voos de balão são muito frequentes sobre os cânions, entre as principais atrações turísticas da região. A Laura chegou a falar numa estatística aí de 15 mil voos por ano ali na cidade de Praia Grande, no estado de Santa Catarina, por causa dessa vista, né, que gosta de ser apreciada, que, aliás, é constantemente apreciada pelos turistas que gostam muito dela. E hoje, um balão desse tipo, que transportava pessoas que estavam fazendo esse voo panorâmico, acabou pegando fogo e caindo. Como você mesmo falou, né, Danilo Gobato, não é o primeiro acidente, infelizmente, é o que a gente tem o maior número de vítimas, mas está acontecendo numa semana em que a gente teve outros acidentes com balão, aqui em São Paulo, inclusive. Não, é inacreditável, Ana. Agora estamos registrando esse em Santa Catarina, infelizmente, com múltiplas vítimas, né? Muitas mortes aí, muito triste. Esse de semana passada, mais ou menos, né? Uma semana. Vai completar uma semana. 2 semanas no interior de São Paulo. E o Luiz Felipe Nunes está aqui no Estúdio Bandeirantes ao vivo para falar de um outro incidente hoje no interior de São Paulo, em Sorocaba. Com vítimas, Luiz Felipe, bom dia. Oi. Bom dia, Danilo, Ana, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Felizmente, sem vítimas. Um acidente com um balão que aconteceu em Sorocaba. 10 pessoas estavam a bordo deste transporte. Foi uma queda em uma área de mata. Por isso, os bombeiros, eles ainda estão averiguando todas as informações. O Corpo de Bombeiros chegou no local, empenhou viaturas e, inclusive, nós temos uma fala, uma explicação que o Tenente Bruno Zapp, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, nos forneceu aqui para o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos escutar para compreender como foi esse acidente aéreo. Assim que nos foi chamado, quando a gente estava se aprontando para deslocar para o local, chegaram informes de que não haviam vítimas, né? Então, graças a Deus, que não foi uma tragédia maior e o policiamento que chegou no local, né? Segundo consta, esse balão ele pousou numa área de mata, não sei se por alguma questão de emergência, algum pouso forçado, mas os informes são que ele pousou numa área de mata e não houve vítimas. Não vai dar... Esse acidente aéreo acontecendo em Sorocaba, mas felizmente sem vítimas. A gente deve ter mais informação nos próximos minutos, talvez na próxima hora, segundo o Corpo de Bombeiros. Mas um acidente que deixou vítimas, aí sim. A gente estava falando sobre essa queda de balão em Capela do Alto no último domingo, na manhã do último domingo, e aí um caso onde nós já temos muitas informações e sabemos que é um caso de crime. Inclusive, o Fábio Salvador Pereira, que era o condutor daquele balão, que tinha mais de 30 pessoas, está preso preventivamente. Um balão que tinha diversas irregularidades. Uma delas é o fato de que ele estava superlotado. Tinha mais de 30 pessoas, 35 pessoas, junto com o Fábio Salvador Pereira, mas era um balão que, segundo as informações que foram passadas tinha o primeiro momento pelo CENIPA e por outros órgãos que fazem as investigações, aquele balão só podia comportar no máximo 25 pessoas. Então, existe essa característica e outras 2 irregularidades, pelo menos. Uma delas, o Fábio Salvador Pereira, que hoje está preso preventivamente no interior de São Paulo, na cidade de Itapetininga, ele só tinha registro para conduzir balões com uma pessoa, ou seja, só ele, veículos de apenas uma pessoa, e a empresa responsável por esse balão também estava irregular. O CNPJ já havia sido barrado anteriormente pela Prefeitura de Boituva, que é uma cidade muito conhecida no estado de São Paulo pela soltura de balões. Estava acontecendo naquele momento, naquele domingo, inclusive uma competição de balonismo, e este balão não tinha relação nenhuma com esta competição, inclusive foi solto por esta companhia, por esta empresa. Aliás, a competição foi suspensa, né? Por Exatamente. causa do tempo ruim em São Paulo, muito vento, tempo muito fechado, e mesmo assim esse balão que não fazia parte do evento, que foi suspenso, né, acabou levantando voo. Inclusive, a gente conversa com a Confederação Brasileira de Balonismo nesta semana. Hoje, depois desses acidentes, existe uma reclamação
de que a confederação é responsável pelos eventos esportivos, então por essa competição, por exemplo, que estava acontecendo no domingo passado, mas o turismo, de acordo com a Confederação Brasileira de Balonismo, o turismo ainda tem uma falta de regulamentação, uma falta de vistoria e por isso a própria organização de um outro evento, de um outro esporte faz uma reclamação também, porque muitas vezes essas quedas de balão acabam afetando inclusive esses eventos esportivos. Naquele caso, em Capela do Alto, uma pessoa ficou morta, a Juliana Prado Pereira, outras 9 ficaram feridas, inclusive o marido dela, o Leandro Pereira. Eles foram comemorar o Dia dos Namorados e ele ficou ferido, ela faleceu. Todas as 9 pessoas foram atendidas em hospitais da região, conseguiram receber alta na manhã do dia seguinte, até amanhã do dia seguinte. Agora esse caso é investigado e talvez a gente tenha novas prisões, até porque teve este problema no CNPJ da empresa que soltou esse balão. Danilo e Ana Paula. Ô, Ana, Luiz, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de fazer um passeio de balão. Já? Nunca, já, Ana? Nunca. Já, Luiz? Eu já fiz uma vez. Dá um pouquinho de medo, de aflição, porque é um balão de ar quente, não é? E aquele cesto não tem proteção nenhuma. Dependendo da sua altura, ele bate no seu umbigo, na sua cintura, não é? Mas o que é importantíssimo é seguir todas as orientações ali de segurança. Existe um protocolo quando o balão vai subir, vai depois também pousar, de que você precisa se curvar ali, fazer um movimento ali com o corpo para se proteger caso esse impacto, pouso tenha um impacto, né? Então você precisa se proteger aí com o corpo. É claro, né, Ana, que num momento como esse de acidente, nessas ocorrências, tem o pânico, né? Claro. E muitas pessoas não conseguem seguir esse protocolo e acabam pulando, e aí que a gente vê também uma série de problemas, mas esse que aconteceu agora em Praia Grande, em Santa Catarina, ainda será investigado as causas, a gente vai saber ao longo da semana direitinho o que aconteceu neste caso em Santa Catarina. Isso, e ao longo da programação aqui da Rádio Bandeirantes, a gente vai ficar de olho no noticiário, tem muita coisa acontecendo, inclusive a gente deve ter atualizações desse acidente em Santa Catarina e a gente volta ao longo do dia com as atualizações para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Agora é 11h58. Tem um chamado do trânsito, vamos lá.